A Lógica do Cisne Negro, do autor Nassim Taleb. Capítulo 13. Apeles o pintor, ou o que você faz se não souber prever. Conselhos são baratos, muito baratos. Não é um bom hábito encher um texto com citações de pensadores proeminentes, exceto para fazer graça deles ou para oferecer uma referência histórica. Eles fazem sentido, mas máximas que soam bem se impõem à nossa crueldade e nem sempre resistem a testes empíricos. Portanto, escolhi a seguinte afirmação do superfilósofo Bertrand Russell precisamente porque discordo dela. Abre citação. A demanda por certeza é natural ao homem, mas não deixa de ser um vício intelectual. Se você levar seus filhos para um piquenique em um dia duvidoso, eles exigirão uma resposta dogmática, que diga se o clima estará bom ou se choverá, e ficarão decepcionados com você quando não tiver certeza. Mas enquanto os homens não forem treinados para evitar fazer julgamentos na ausência de evidências, eles serão desencaminhados por profetas excessivamente autoconfiantes. Existe uma disciplina apropriada para o aprendizado de cada virtude, e para o aprendizado da suspensão de julgamento, a melhor disciplina é a filosofia. Fecha a citação. O leitor pode ficar surpreso que eu discorde. É difícil discordar que a demanda por certeza é um vício intelectual. É difícil discordar que podemos ser desencaminhados por algum profeta excessivamente autoconfiante. Onde sou obrigado a discordar com esse grande homem é que não acredito no histórico da filosofia aconselhadora em ajudar-nos a lidar com o problema. Tampouco acredito que virtudes possam ser ensinadas facilmente, nem incentivo as pessoas a se esforçarem para que evitem fazer julgamentos. Por quê? Porque devemos lidar com humanos como humanos. Não podemos ensinar as pessoas a suspenderem julgamentos. Julgamentos estão incrustados no modo pelo qual vemos objetos. Eu não vejo uma árvore agradável ou uma árvore feia. Não é possível abster-se dos pequenos valores que atribuímos às questões sem um esforço enorme e paralisante. Da mesma forma, não é possível manter uma situação em mente sem algum elemento de parcialidade. Algo em nossa querida natureza humana faz com que desejemos acreditar. E daí? Desde Aristóteles, os filósofos ensinaram-nos que somos animais que pensam profundamente e que podemos aprender através do raciocínio. Levou algum tempo até que se descobrisse que de fato pensamos, mas que narramos de trás para a frente mais prontamente para que tenhamos a ilusão de compreensão e possamos cobrir nossas ações passadas. No minuto em que esquecemos esse ponto, o iluminismo veio para enfiá-lo pela segunda vez em nossas cabeças. Eu preferia degradar-nos, os humanos, a um nível certamente acima de outros animais conhecidos, mas não exatamente igual ao do homem olímpico ideal que pode absorver afirmações filosóficas e agir de acordo com elas. Na verdade, se a filosofia fosse tão eficaz, a seção de autoajuda da livraria local teria alguma utilidade no consolo de almas que sentem dor, mas não é. Nós nos esquecemos de filosofar quando estamos extenuados. Concluirei esta sessão sobre predição com as duas lições a seguir, uma muito curta para as questões pequenas e outra bastante extensa para as decisões grandes e importantes. Seja tolo nos lugares certos. A lição para as questões pequenas é: seja humano. Aceite que ser humano envolve certa dose de arrogância epistêmica na administração de seus afazeres. Não tenha vergonha disso. Não tente suspender julgamentos sempre. Opiniões são a essência da vida. Não tente evitar fazer previsões. Sim, depois dessa diatribe sobre predição, não estou impelindo você a tentar deixar de ser tolo. Apenas seja tolo nos lugares certos. O que você deveria evitar é a dependência desnecessária de predições prejudiciais de grande escala. E apenas essas predições. Evite os grandes assuntos que podem prejudicar seu futuro. Seja enganado em questões pequenas e não nas grandes. Não dê ouvidos a previsores econômicos ou a previsores nas ciências sociais. Eles são meros fornecedores de entretenimento. Mas faça sua previsão para o piquenique. Não deixe de exigir certeza para o próximo piquenique, mas evite previsões governamentais sobre assistência social para 2040. Saiba categorizar crenças não de acordo com a plausibilidade delas, e sim pelo dano que podem causar. Esteja preparado.
O leitor pode sentir desconforto ao ler sobre os fracassos gerais em se ver o futuro e pode se perguntar o que deve fazer. Mas se você deixar de lado a ideia da previsibilidade total, existem muitas coisas que podem ser feitas, desde que permaneça consciente de seus limites. Saber que não pode fazer previsões não significa que não seja possível se beneficiar com a imprevisibilidade. O fundamental, esteja preparado. Predições feitas com estreiteza possuem efeito analgésico ou terapêutico. Esteja ciente do efeito amortecedor de números mágicos. Esteja preparado para todas as eventualidades relevantes. A ideia do acidente positivo. Lembre-se dos empíricos, aqueles membros da escola grega de medicina empírica. Eles consideravam que se deveria manter a mente aberta nos diagnósticos médicos para que se permitisse a participação da sorte. Por sorte, um paciente pode ser curado, digamos, por comer algum alimento que acidentalmente acabe sendo a cura para sua doença, de forma que o tratamento possa depois ser usado em pacientes posteriores. O acidente positivo, como o medicamento para a hipertensão que produziu benefícios colaterais levando ao Viagra, era o método central de descoberta científica dos empíricos. O mesmo ponto pode ser generalizado para a vida. Maximize a serendipidade ao seu redor. Cestos Empíricos recontou a história de Apelles, o pintor que, enquanto pintava o retrato de um cavalo, tentava retratar a espuma da boca do animal. Depois de tentar com muito esforço e não obter sucesso, ele desistiu e, irritado, pegou a esponja que usava para limpar os pincéis e jogou-a na pintura. A esponja deixou uma representação perfeita da espuma no local onde atingiu a pintura. O método de tentativa e erro significa tentar muito. Em O Relojeiro Cego, Richard Dawkins ilustra brilhantemente essa noção do mundo sem um grande desígnio, movendo-se por meio de pequenas mudanças aleatórias incrementais. Observe uma pequena discordância de minha parte que não muda tanto a história. O mundo, na verdade, movimenta-se através de grandes mudanças aleatórias incrementais. Realmente, nós temos dificuldades psicológicas e intelectuais com tentativas e erros, e também não conseguimos aceitar que séries de pequenos fracassos são necessárias na vida. Meu colega Mark Spitznagel compreendeu que nós, humanos, sentimos constrangimento em relação a fracassos. Você precisa amar para perder, era seu lema. Na verdade, o motivo pelo qual me senti imediatamente à vontade nos Estados Unidos foi precisamente o fato de que a cultura americana encoraja o processo de fracasso, diferentemente de outras culturas da Europa e da Ásia, nas quais o fracasso é recebido com estigma e constrangimento. A especialidade dos Estados Unidos é correr esses pequenos riscos pelo resto do mundo, o que explica a participação desproporcional do país em inovações. Uma vez estabelecidos, ideias ou produtos são posteriormente aperfeiçoados lá. Volatilidade e risco de cisne negro. Com frequência, as pessoas têm vergonha de perdas, então adotam estratégias que produzem muito pouca volatilidade, mas que contêm o risco de uma grande perda, como catar moedas na frente de locomotivas. Na cultura japonesa, que é mal adaptada à aleatoriedade e mal equipada para compreender que um desempenho ruim pode ser fruto do azar, perdas podem manchar profundamente a reputação das pessoas. As pessoas odeiam volatilidade, da forma que adotam estratégias expostas a explosões, levando a suicídios ocasionais depois de uma grande perda. Além do mais, a troca entre volatilidade e risco pode aparecer em carreiras que aparentem ser estáveis, como empregos na IBM até a década de 1990. Quando dispensado, o empregado enfrenta um vazio completo. Ele deixou de estar apto a fazer qualquer outra coisa. O mesmo vale para aqueles que trabalham em indústrias protegidas. Por outro lado, consultores podem ter faturamentos voláteis à medida que os faturamentos dos clientes sobem e descem, mas enfrentam um risco menor de morrer de fome, pois suas habilidades suprem a demanda. Fluctuat nec mergitur. Flutua, mas não afunda. Da mesma forma, ditaduras que não parecem voláteis, como por exemplo a Síria ou a Arábia Saudita, enfrentam um risco maior de caos do que, digamos, a Itália, pois a última permanece em um estado de desordem política desde a Segunda Guerra.
Aprendi sobre o problema com a indústria financeira, na qual vemos banqueiros conservadores sentados em uma pilha de dinamite, mas que enganam a si próprios porque as operações parecem monótonas e isentas de volatilidade. A estratégia Barbell. Estou aqui tentando generalizar para a vida real a ideia da estratégia Barbell que utilizei como operador, que é a seguinte: se você souber que está vulnerável a erros de predição e se aceitar que a maioria das medidas de risco são falhas por causa do cisne negro, então sua estratégia deverá ser a de ser tão hiperconservador e tão hiperagressivo quanto puder, em vez de ser apenas moderadamente agressivo ou conservador. Em vez de colocar o dinheiro em investimentos de risco médio, como se sabe que é de risco médio, dando-se ouvidos a especialistas em busca de estabilidade no emprego? É necessário colocar uma parte, digamos, 85 a 90%, em instrumentos extremamente seguros, como títulos do Tesouro, a classe mais segura de instrumentos que se pode encontrar no planeta. Você coloca os 10 ou 15% restantes em apostas extremamente especulativas, com o máximo possível de alavancagem, como opções, preferivelmente em carteiras de títulos do tipo com aplicações em capital de risco, Venture Capital. Dessa forma, você não depende de erros de gerenciamento de risco. Nenhum cisne negro pode feri-lo de jeito nenhum além de seu piso, o pé de meia em investimentos maximamente seguros. Ou, da mesma forma, você pode ter uma carteira de títulos especulativa e segurá-la, se possível, contra perdas maiores do que, por exemplo, 15%. Você está limitando o risco incomputável, aquele que lhe é prejudicial. Em vez de correr um risco moderado, você tem alto risco de um lado e nenhum risco do outro. A média será um risco moderado, mas constitui uma exposição saudável ao cisne negro. Mais tecnicamente, é algo que pode ser chamado de combinação convexa. Vejamos como ela pode ser aplicada a todos os aspectos da vida. Ninguém sabe nada. Dizem que o lendário roteirista William Goldman teria gritado: "Ninguém sabe nada" em relação à previsão de vendas de filmes. Agora o leitor pode se perguntar como alguém tão bem-sucedido como Goldman pode saber o que fazer sem realizar previsões. A resposta coloca de ponta cabeça a lógica de negócios normalmente percebida. Ele sabia que não poderia prever eventos individuais, mas estava muito consciente de que o imprevisível, especificamente, um filme se tornar um arrasa-quarteirões, poderia beneficiá-lo imensamente. Portanto, a segunda lição é mais agressiva. Pode-se realmente tirar vantagem do problema da predição e da arrogância epistêmica. Na verdade, suspeito que os negócios mais bem-sucedidos são precisamente os que sabem como contornar a imprevisibilidade inerente e até mesmo explorá-la. Lembre-se da discussão sobre a companhia de biotecnologia, cujos gerentes compreendiam que a essência da pesquisa está nos desconhecidos desconhecidos. Perceba também como eles agarraram as quinas, os bilhetes de loteria grátis que existem no mundo. Eis aqui os truques modestos, mas repare que, quanto mais modestos forem, mais efetivos serão. A. Primeiro, faça uma distinção entre contingências positivas e negativas. Aprenda a distinguir entre os empreendimentos humanos nos quais a ausência da previsibilidade possa ser, ou tenha sido, extremamente benéfica e aqueles em que a incapacidade de se compreender o futuro causou danos. Existem cisnes negros positivos e negativos. William Goldman estava envolvido com cinema, um negócio de cisnes negros positivos. Ali, ocasionalmente, a incerteza oferecia recompensas. Um negócio sujeito a cisnes negros negativos é o lugar em que o inesperado pode atingir com força e causar danos graves. Se você trabalha no meio militar, em seguros contra catástrofes, ou em segurança contra terroristas, só encara possibilidades negativas. Da mesma forma, como vimos no capítulo 7, se é bancário e trabalha no ramo de empréstimos, resultados surpresa provavelmente serão negativos para você. Você faz empréstimos e, na melhor das hipóteses, o empréstimo é pago, mas você pode perder todo o dinheiro se o devedor entrar em moratória. Caso o devedor desfrute um grande sucesso financeiro, não é provável que lhe ofereça dividendos adicionais. Além da indústria cinematográfica, exemplos de negócios sujeitos a cisnes negros positivos são alguns segmentos do ramo editorial, pesquisa científica e capitais de risco. Nesses negócios, perde-se pouco para se ganhar muito.
Tem-se pouco a perder por livro, e, por motivos completamente inesperados, qualquer livro pode ser um grande sucesso. O lado negativo é pequeno e facilmente controlável. O problema com editores, obviamente, é que eles pagam regularmente por livros, fazendo assim com que as vantagens sejam bastante limitadas e as desvantagens monstruosas. Se você pagar 10 milhões de dólares por um livro, seu cisne negro será o livro não se tornar um best-seller. Da mesma forma, apesar de a tecnologia ter o potencial de oferecer grandes recompensas, pagar pela história do momento, como fizeram com a bolha das empresas de internet, pode tornar qualquer vantagem limitada e qualquer desvantagem gigantesca. O beneficiário do cisne negro é o capitalista que lida com capital de risco, que investiu em uma companhia especulativa e vendeu sua parte para investidores sem imaginação, e não os investidores que seguem tendências. Nesses negócios, você é sortudo se não souber nada, especialmente se os outros também não sabem nada, mas não têm consciência disso. E você irá se sair melhor se souber onde reside sua ignorância, se for o único procurando pelos livros não lidos, por assim dizer. Isso se encaixa perfeitamente com a estratégia Barbell de se obter o máximo de exposição aos cisnes negros positivos e de se permanecer paranoico em relação aos negativos. Para a exposição ao cisne negro positivo, não é necessário ter qualquer compreensão precisa da estrutura da incerteza. Acho difícil explicar que quando se tem uma perda muito limitada, é necessário se tornar tão agressivo, tão especulativo e às vezes tão irracional quanto possível. Às vezes, pensadores de cultura mediana fazem a analogia dessa estratégia com a de colecionar bilhetes de loteria. Estão totalmente errados. Primeiro, bilhetes de loteria não possuem uma recompensa escalável. Existe um limite máximo conhecido em relação ao que podem oferecer. A falácia lúdica aplica-se aqui. A escalabilidade de recompensas da vida real, comparada à da loteria, torna a recompensa ilimitada ou de limite desconhecido. Segundo, os bilhetes de loteria possuem regras conhecidas e possibilidades bem apresentadas, como se tivessem sido estudadas em laboratório. Aqui não sabemos as regras e podemos ser beneficiados por essa incerteza adicional, já que ela não pode feri-lo e só pode beneficiá-lo. B. Não procure pelo preciso nem pelo local. Simplesmente não tenha visão estreita. O grande descobridor Pasteur, que desenvolveu a noção de que a sorte favorece quem estiver preparado, compreendeu que não se procura algo em especial todas as manhãs, e sim que se trabalha duro para que se permita que a contingência entre em sua vida de trabalho. Como Yogi Berra, outro grande pensador, disse: "Você precisa tomar muito cuidado se não souber para onde está indo, pois pode ser que não chegue lá." Da mesma forma, não tente prever cisnes negros precisos. Isso tende a deixá-lo mais vulnerável aos que não previu. Meus amigos Andy Marshall e Andrew Mace, do Departamento de Defesa, enfrentam o mesmo problema. O impulso por parte dos militares é aplicar recursos na previsão dos próximos problemas. Esses pensadores defendem o contrário. Invista em preparação e não em predição. Lembre-se de que a vigilância infinita simplesmente não é possível. C. Agarre qualquer oportunidade ou qualquer coisa que se pareça com uma oportunidade. Elas são raras, muito mais raras do que imagina. Lembre-se que cisnes negros positivos têm um primeiro passo necessário. Você precisa ser exposto a eles. Muitas pessoas não percebem que estão recebendo uma oportunidade afortunada na vida quando ela acontece. Se um grande editor, ou um grande negociante de arte, ou um executivo da indústria cinematográfica, ou um banqueiro muito importante, ou um grande pensador, sugerir um encontro, cancele tudo o que tiver planejado. Pode ser que outra porta como essa nunca mais se abra. Às vezes, fico chocado ao ver como as pessoas percebem tão pouco que tais oportunidades não nascem em árvores. Colecione tantos bilhetes de loteria grátis quanto puder, e quando começarem a render frutos, não os descarte. Trabalhe duro, mas não fazendo trabalho braçal, e sim perseguindo essas oportunidades e maximizando a exposição a elas. Isso faz com que morar em cidades grandes seja inestimável, porque aumenta as chances de encontros serendipitosos. Você ganha exposição à serendipidade. A ideia de se instalar em uma região rural, baseando-se no fato de que se tem boa comunicação na era da internet, elimina essas fontes de incerteza positiva.
Diplomatas compreendem isso muito bem. Discussões casuais e ao acaso em coquetéis costumam levar a grandes conquistas, e não correspondências secas nem conversas telefônicas. Vá a festas. Se você for um cientista, poderá deparar por acaso com uma observação que pode inspirar uma nova pesquisa. E se for autista, envie seus sócios a esses eventos. D. Cuidado com planos precisos feitos por governos. Como foi discutido no capítulo 10, deixe que os governos façam previsões. Isso faz com que os oficiais sintam-se melhor consigo próprios e justifica sua existência. Mas não dê muita importância ao que dizem. Lembre que o interesse dos servidores públicos é a sobrevivência e a autoperpetuação, e não obter a verdade. Isso não significa que os governos são inúteis, apenas que você precisa manter um olhar vigilante sobre seus efeitos colaterais. Por exemplo, reguladores no ramo bancário são sujeitos a um grave problema de especialistas e tendem a fazer vista grossa para a sujeição inconsequente, mas oculta, a riscos. Andy Marshall e Andy Mays perguntaram-me se o setor privado poderia se sair melhor ao fazer previsões. Infelizmente não. Outra vez, lembre-se da história dos bancos que ocultam riscos explosivos nas carteiras de títulos. Não é uma boa ideia confiar em corporações em questões como as de eventos raros, porque o desempenho desses executivos não é observável a curto prazo, e eles manipularão o sistema exibindo um bom desempenho para que possam receber suas bonificações anuais. O calcanhar de Aquiles do capitalismo é que, se você fizer as corporações competirem, a que está mais exposta ao cisne negro negativo será a que parecerá mais apta a sobreviver. Lembre-se também da nota de rodapé no capítulo 1 sobre a descoberta de Ferguson, que diz que os mercados não são bons previsores de guerras. Ninguém, em particular, é bom previsor de alguma coisa, sinto muito. Existem algumas pessoas que, se ainda não sabem de algo, você não pode contar para elas. Como disse certa vez o grande filósofo da incerteza, Yogi Berra, não perca tempo tentando lutar contra previsores, analistas de ações, economistas e cientistas sociais, exceto para pregar peças neles. É consideravelmente fácil fazer graça deles, e muitos ficam irados com bastante prontidão. É ineficaz reclamar sobre a imprevisibilidade. As pessoas continuarão a fazer previsões tolamente, especialmente se forem pagas para tal, e você não pode dar fim às fraudes institucionalizadas. Se algum dia precisar dar ouvidos a uma previsão, tenha em mente que a exatidão dela degrada rápido à medida que se estende ao longo do tempo. Caso ouça um economista proeminente utilizar as palavras equilíbrio ou distribuição normal, não discuta com ele, simplesmente o ignore ou tente colocar um rato dentro da camisa dele. A grande assimetria. Todas essas recomendações possuem um ponto em comum: assimetria. Coloque-se em situações em que consequências favoráveis são muito maiores do que as desfavoráveis. Na verdade, a noção de resultados assimétricos é a ideia central deste livro. Nunca conhecerei o desconhecido, pois, por definição, ele é desconhecido. No entanto, sempre posso tentar adivinhar como ele irá me afetar e devo basear minhas decisões em torno disso. Essa ideia costuma ser chamada erroneamente de aposta de Pascal, por causa do filósofo e matemático pensante Blaise Pascal, que a apresentou mais ou menos assim: eu não sei se Deus existe, mas sei que não tenho nada a lucrar por ser ateu caso não exista, enquanto tenho muito a perder caso exista. Portanto, isso justifica minha crença em Deus. O argumento de Pascal é gravemente falho teologicamente. Seria necessário ser ingênuo demais para acreditar que Deus não nos penalizaria por falsa crendice. A menos, é claro, que se esteja adotando uma visão bastante restritiva de um Deus ingênuo. Supostamente, Bertrand Russell teria alegado que Deus precisaria ter criado tolos para que o argumento de Pascal funcionasse. Mas a ideia por trás da aposta de Pascal tem aplicações fundamentais fora da teologia. Ela coloca toda a ideia de conhecimento de ponta cabeça e elimina a necessidade de compreendermos as probabilidades de um evento raro. Existem limites fundamentais ao conhecimento que temos desse tipo de evento. Em vez disso, podemos nos concentrar na recompensa e nos benefícios de um evento caso ele ocorra. As probabilidades de eventos muito raros não são computáveis. O efeito que um evento tem sobre nós é consideravelmente mais fácil de se estimar. Quanto mais raro o evento, mais vagas são as probabilidades.
podemos ter uma ideia clara das consequências de um evento, mesmo se não soubermos as chances de ele ocorrer. Não sei quais são as chances de acontecer um terremoto, mas posso imaginar como São Francisco poderia ser afetada por um terremoto. A ideia de que para que se tome uma decisão seja necessário se concentrar nas consequências que se pode saber, em vez de na probabilidade que não se pode saber, é a ideia central da incerteza. Boa parte da minha vida é baseada nela. Você pode construir uma teoria geral sobre tomadas de decisões a partir dessa ideia. Tudo o que precisa fazer é mitigar as consequências. Como disse, se minha carteira de títulos for exposta a uma quebra no mercado, cujas probabilidades não posso computar, tudo o que posso fazer é comprar uma apólice de seguros ou ir em frente e investir um montante que não estou disposto a perder jamais em títulos menos arriscados. Efetivamente, se os mercados livres têm sido bem-sucedidos, isso é precisamente porque permitem o processo de tentativa e erro que chamo de experimentação estocástica, por parte de operadores individuais concorrentes que são vítimas da falácia narrativa, mas que estão de modo efetivo participando coletivamente de um grande projeto. Estamos aprendendo cada vez mais a praticar a experimentação estocástica sem que tenhamos consciência disso. Graças a empreendedores com excesso de confiança, a investidores ingênuos, a banqueiros de bancos de investimento gananciosos e a capitalistas agressivos que lidam com o capital de risco reunidos pelo sistema de livre mercado. O próximo capítulo mostra por que sou otimista ao dizer que o meio acadêmico está perdendo o poder e a capacidade de colocar o conhecimento em camisas de força, e que mais conhecimento fora dos padrões será gerado, ao estilo Wiki. No final das contas, estamos sendo conduzidos pela história, enquanto todo o tempo achamos que somos nós que estamos no controle. Resumirei esta longa sessão sobre predições, afirmando que podemos limitar facilmente as razões pelas quais não podemos adivinhar o que está acontecendo. São elas: A arrogância epistêmica e a cegueira ao futuro que corresponde a ela. B. A noção platônica de categorias, ou como as pessoas são enganadas por reduções, especialmente se possuem um diploma acadêmico em uma disciplina isenta de especialistas. E, finalmente, C. Ferramentas de inferência falhas, especialmente as ferramentas livres para cisnes negros do mediocristão. Na próxima sessão exploraremos muito, mas muito mais profundamente, as ferramentas do mediocristão, ou seja, entraremos no encanamento, por assim dizer. Alguns leitores podem vê-la como um apêndice, outros podem considerá-la o coração do livro.